Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou falar de 3 dicas para você aumentar substancialmente a sua nota da redação no Enem, tá? Se você não me conhece ainda, eu sou João Vitor, aluno de Medicina da UFMT de Cuiabá, do 2º ano, hoje em 2020, tá? E eu vou dar as minhas dicas para vocês, as minhas experiências, compartilhar 3 coisas que foram muito importantes ao longo de 7 Enems que eu fiz até ser aprovado, certo? Do Enem de 2018, no SISU 19/1, e que quando eu percebi alguns padrões nas minhas redações que eu fazia, algumas redações que funcionavam muito bem e outras não, eu vi que eu tinha que seguir um caminho e replicar o modelo, tá? As 3 dicas eu já vou falar quais são, e aí depois eu vou explorar cada uma delas e falar por que eu acredito que você deve adotar essas posturas se você já não estiver fazendo, tá? A primeira delas é entender que você está jogando o jogo. A segunda delas é você entender os padrões que funcionam, é você modelar aquilo que dá certo, é você ver as notas máximas e ver aquilo que dá certo. E o terceiro, essa segunda vai ficar mais clara depois, tá? E o terceiro, a terceira dica, o terceiro padrão, a terceira regra, vamos dizer assim, é você construir a sua própria caixa de ferramentas, os seus recursos, você deixar tudo aquilo ali muito bem sedimentado para você utilizá-los quando você precisar. Então a primeira dica é você entender que você está jogando um jogo. O que isso significa que eu estou jogando um jogo? Não entendi. Pessoal, quando vocês vão fazer uma redação para um concurso vestibular, para um Enem, para qualquer coisa que seja, você vai estar passando por um processo de avaliação. E você não vai ser a única pessoa avaliada. Você está concorrendo com outras pessoas, você está sendo avaliado em meio a um conjunto de pessoas. E nós precisamos que haja uma imparcialidade nos critérios. Você precisa que haja uma correção igual, você precisa avaliar as pessoas da mesma forma para que todos tenham as mesmas chances, tá? Então você tem uns critérios bem definidos do que é aquilo que vai ser pontuado como bom e daquilo que vai ser pontuado como ruim. O que isso significa? Significa que a redação do Enem é uma redação de checklist. O corretor ele vai olhar para sua redação e ele vai procurar pontos-chave de análise. E ele vai verificar se você fez as coisas que estão solicitadas ali naquele manual, naquela cartilha do participante, naquela manual da redação. Se você construiu a sua introdução com tese, se você está utilizando intertextualidade, está fazendo uso de recursos argumentativos, se você está utilizando bem elementos coesivos entre um parágrafo e outro, há esse elemento para fazer com que o texto fique mais fluido, mais claro. Se você está tendo uma concordância verbal boa, se está tendo os períodos bem definidos, se está tendo um ritmo, o texto, e, enfim, na proposta de intervenção, se você também fez uma proposta clara que vai resolver um objetivo, um problema, entendeu? Se você utilizou todos aqueles artifícios que estão sendo cobrados de você, você vai ser avaliado por isso. Por quê? Porque você é uma redação de checklist. Se você fez, você ganha ponto. Se você não fez, você perde ponto. Se você fez errado, você perde ponto. Ou seja, você tem que fazer aquilo que está sendo pedido. Você não precisa ser uma pessoa super criativa. Você não vai ser o próximo Machado de Assis, Aloysio de Azevedo, Stephen King. Você precisa jogar o jogo. E como que você joga o jogo? Fazendo aquilo que está sendo pedido de você. Vai ser apresentado a você uma problemática, um problema que precisa de uma solução. Ou seja, você já sabe que diante de você vai ter que resolver aquele problema. E você já sabe que é um problema. Então você vai ter uma visão parcial daquele assunto. Não importa se você está achando que aquele assunto não tem problema. A prova já está dizendo para você seguir uma linha de raciocínio. E se você segue aquela linha de raciocínio, explora bem, mostra seus argumentos e expõe com clareza tudo aquilo que você pensa, é isso. Você não precisa ser a pessoa que vai revolucionar a escrita, que vai fazer muito diferente. Você, eu não sei escrever, eu não sou uma pessoa criativa. Não, calma, entendeu? Você tem que jogar o jogo. E como que é jogar o jogo? É você fazer aquilo que está sendo pedido de você. Saber a estrutura, copiar aquilo, seguir adiante, beleza? Essa é a primeira regra, essa é a primeira dica, você entender que você está jogando um jogo. Ou seja, você não precisa querer extrapolar, ser super criativo, querer inovar. Faz aquilo que tem que ser feito da forma que tem que ser feito. 4 parágrafos, introdução com recurso argumentativo, cita o primeiro argumento, segundo argumento, ali só que você vai
construir, desenvolver no segundo e no terceiro parágrafos, certo? Aí você começa no segundo parágrafo retomando um argumento que você já citou ali, um problema, aí que vou exemplificar melhor, né? Como que são as fórmulas mágicas? Já estão entrando no segundo na segunda dica, que é você modelar, fazer aquilo que dá certo, ou seja, ver as notas 1000, ver ali aquelas pessoas que tiveram sucesso e você vai encontrar um padrão. E eu já estou falando desse padrão porque eu lembro disso muito claramente na minha cabeça. Se eu pegar para fazer uma redação, eu já vou saber que tudo aquilo que eu tenho que fazer é uma redação de checklist. Eu já lembro os formatos do que eu tenho que fazer. Eu também já tenho minha caixa de ferramentas. Então, esses 3 passos que eu falo pra vocês, essas 3 dicas, elas já estão muito claras na minha cabeça. A primeira é entender que você está jogando o jogo. A segunda é você seguir um padrão, modelar aquilo que dá certo. E aí eu tava falando da estrutura da redação. Como que é a redação que recebe nota 1000 no Enem? Geralmente, ela tem esses pontos, que é uma redação de 4 parágrafos, uma introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e uma proposta de intervenção na conclusão, certo? Aí, no primeiro parágrafo, que é a introdução, você vai ter o quê? Você vai ter ali expondo algum recurso, algum elemento histórico, alguma analogia, alguma citação, alguma coisa que vai iniciar aquilo ali como um gancho, então um tema, ele te lembra de alguma coisa que já aconteceu, ou te lembra de alguma pessoa, ou alguma coisa, uma música, uma história que dá para você fazer uma analogia. Então você começa com isso, expõe o seu tema, fala da sua tese e expõe as problemáticas envolvidas nessa tese. Então assim, se você fala assim, o problema é esse, aí você fala assim, por isso e isso, devido a isso. Então assim, você já introduziu quais vão ser os tópicos abordados no segundo e no terceiro parágrafo. Você fez uma introdução daquilo que vai ser desenvolvido. Então, assim, você tem uma tese clara do porquê o problema acontece, e aí você já faz meio que a introduçãozinha de um problema e de outro problema. Aí no segundo parágrafo, você vai desenvolver esse primeiro problema que você já citou. Esse é o A1, esse é o argumento 1. E aí no terceiro parágrafo, no segundo parágrafo de desenvolvimento, você vai expor também, desenvolver ali com recursos argumentativos que você precisa ter, fazendo uma intertextualidade, trazendo vozes de autoridade para conformar o seu ponto de vista sobre aquele argumento também que você tinha exposto ali inicialmente na introdução, certo? E aí você no parágrafo de conclusão, proposta de intervenção, você vai fazer o quê? Você vai retomar e falar assim, por conseguinte, é necessário fazer tais medidas para dirimir esse problema, para acabar com essa problemática, para amenizar essa situação, esse cenário caótico, alguma coisa nesse sentido. Então você faz meio que uma conclusão assim, falando que precisa, diante desses argumentos, apresentar uma proposta de intervenção. E aí, essa proposta de intervenção, você vai falar o que vai ser feito, como vai ser feito, por quem vai ser feito especificamente, e o desfecho, para que com isso a sociedade evolua de maneira mais salutar, alguma coisa nesse sentido. Então, vai ter um desfecho positivo baseado naqueles problemas que você expôs e foram resolvidos pela sua solução. E essa solução também não é super original, uma coisa que vai sair da realidade, que você vai resolver todos os problemas do mundo. Você não vai resolver, você tem que dar uma ideia possível de ser feita, mas que muitas vezes você sabe que na prática ela é um pouco utópica, e tá tudo bem. Desde que tenha um fundo de verdade ali, é isso. Então assim, você vai estar modelando aquelas pessoas que já deram certo. Você vai estar copiando algumas estruturas e tornando-as de certa forma sua. Porque você vai fazer tanto de uma forma que você vai saber aquilo. Você vai fazer tanto de uma forma que você vai consolidar o seu método, você vai construir então a sua caixa de ferramentas, que é o terceiro ponto, que é você saber as estruturas. Você já sabe como que você vai conseguir fazer um começo de um parágrafo, um começo de uma proposta de intervenção, terminar uma proposta de intervenção. Você vai ter suas próprias caixas de ferramenta. E não só na estrutura que você vai modelar as pessoas que já tiveram uma nota boa e vai se inspirar naquilo para construir um modelo seu próprio, um modelo que dá certo
mas também no sentido de recursos argumentativos, de repertório cultural, que é uma coisa que vocês ouvem falar a todo momento. Repertório cultural, repertório cultural. O que era repertório cultural para mim? Era eu estudar, certo? História, filosofia, sociologia, biologia, pensar em como eu poderia utilizar aquilo numa redação. Sempre quando eu estava estudando alguma coisa de humanas ou biológicas, eu pensava assim, esse ponto de vista aqui, dessa pessoa, ele faria sentido em uma redação? Ele faria sentido, eu poderia utilizar ele em algum tema ficaria isso bom, eu poderia fazer uma analogia, uma metáfora, e utilizar bem esse argumento dessa pessoa? Talvez sim. Então, assim, tá certo que você faz isso, é um processo que você tem que desenvolver, né? Uma criticidade, demora tempo, maturidade, mas se você ainda não consegue lembrar das coisas que você estudou, faz uma lista. Desenvolva suas caixas de ferramentas, que são o quê? Pontos de argumentação, são citações, são recursos históricos que você pode utilizar em várias redações. Então, por exemplo, coisas que você pode utilizar em várias redações, coisas que você vai ter aqui na sua caixa de ferramentas, na sua cabecinha, que pode cair qualquer tema que for, você vai ter recursos para falar sobre aquele tema. Porque são o quê? São ideias gerais que você pode adaptar para cada situação. Então, Revolução Industrial, Revolução Francesa, Iluminismo, são coisas que você pode adaptar para muita coisa. Iluminismo, a capacidade de ser crítica, liberdade individual, racionalidade, você pode falar de muita coisa. Revolução Industrial, problemas urbanos, problemas ambientais, pode falar o que mais? Darwin, de seleção natural, pode adaptar para contextos de, de cidades que vão ser destruídas e com isso você vai ver uma seleção, alguma coisa nesse sentido. Pode adaptar o que também? Descartes, valorização da razão, mecanicismo, fragmentação do tempo, indústria cultural, certo? O que mais? Pode, escola de Frankfurt, né? Então, assim, várias coisas você pode guardar na sua cabeça. Aristóteles, Platão, Durkheim. Você pega isso daí, ó, você consegue adaptar para tanta coisa. Então, assim, é uma caixa de ferramentas própria que você consegue, baseado nesses argumentos, você consegue em vários temas-chave: sociedade e cultura, civilização, meio ambiente, problemas sociais, cidadania, política, educação, Paulo Freire, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, você consegue, baseado na sua própria caixa de ferramentas, desenvolver sua argumentação e qualquer tema que seja. Você não vai ficar receoso, porque você vai ter uma estrutura própria que você vai fazer isso modelando as redações que deram certo. Você vai saber a estrutura que dá certo, introdução, argumentação e conclusão, como que começa um parágrafo, como que termina, certo? E você vai ter os seus argumentos próprios. Então, assim, essas 3 dicas são que esse vídeo tá ficando até mais longo do que eu desejava, mas eu acabo falando muito. A primeira dica é você entender que você está jogando um jogo, ou seja, você não vai ser o maior escritor do Brasil, você não vai ser criativo, você pode até ser, mas estou falando assim, nesse contexto, você precisa se preparar da forma adequada, você vai ter que fazer aquilo que a redação está propondo. É um tema parcial, uma visão parcial, você vai fazer aquilo que está sendo pedido, você vai desenvolver sua argumentação baseado nos padrões, nos modelos, no jogo que você vai estar jogando, porque você vai ser analisado, a sua redação vai ser corrigida de uma forma específica, porque você está no processo seletivo. Então jogue o jogo, ok? A segunda dica é você então modelar. Abre agora, ou então quando você for estudar redação, as redações nota 1000. Escreve aí, redação nota 1000 no Google, você vai achar ali pelo INEP que ele disponibiliza as redações nota 1000. Olhe os padrões, imprima a redação das pessoas que foram bem, que tiraram nota 1000. Vê o padrão, 4 parágrafos, começo, meio, fim, como que é as estruturas. Você vai ver que tem um padrão clássico, tem um padrão de como a pessoa começa a redação, como que ela termina, como que ela começa cada parágrafo. Isso é muito fácil, gente. Você faz aí 10, 20 redações, você vai começar todos os parágrafos do mesmo jeito quase, você vai terminar a redação todo do mesmo jeito, mas você tem que aperfeiçoar uma estrutura própria, porque para você saber fazer aquilo que cair, você não vai ter medo. Não precisa ter aquela coisa de, qual o tema que vai cair?
Não importa qual tema que vai cair, você vai saber fazer. Porque você sabe a estrutura, você sabe jogar o jogo e você tem sua caixa de ferramentas, que é o terceiro ponto. Você vai ter os seus argumentos-chave, chave que você pode, por exemplo, escrever numa folha de redação, numa folha para você guardar ali no seu caderninho, argumentos que eu posso utilizar nesses temas culturais, nesses temas sociais, nesses temas de problemas urbanos, problemas sociais, envolvendo a mulher, por exemplo, envolvendo as crianças, os idosos, envolvendo obesidade, problemas de saúde. Você vai saber tudo aquilo que você vai estar utilizando em alguns eixos temáticos. Então, assim, as 3 dicas jogue o jogo que está sendo proposto. A segunda dica é modele as pessoas que tiraram nota 1000, aprenda com quem já fez, com quem já chegou lá, com as redações exemplares, estude elas. E a terceira dica é desenvolva a sua caixa de ferramentas, beleza? E se você gostou desse vídeo, chegou até aqui, dá um like aí, beleza? Se você estiver no YouTube, e se inscreve também no nosso canal. Valeu!